eu sou missionário católico, né? O nosso estudo é simples e humilde para alertar para os católicos conhecer a fé católica realmente, para combater aquele que contradiz e persegue a nossa doutrina, a nossa fé. Dito 9, nós temos que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Qual sã doutrina é essa? Que vem lá da origem dos apóstolos, sob o fundamento dos apóstolos. Em Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Primeiro pregar é Pedro, a pregação oral, a igreja se torna pública, o corpo místico de Cristo está sendo construído através da pregação, sendo anunciado e sendo edificado pelo magistério apostolado. Simples, cara. Aquele que é contra esse ministério é contra Cristo. Marcos 8 ou Lucas 9, Marcos 9, Lucas 9 tem esse mesmo ensinamento. Ó. João disse: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome, e lhe proibimos. Jesus respondeu, disse: Não proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome. Em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é o nosso favor. Agora Lucas 9, 49 e 50. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônio em teu nome, e nós não proibimos, porque não é do nosso. Mas Jesus disse: Não proibais, porque o que não é contra vós é o vosso favor. Agora você cata aqui em Lucas 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Mateus 16. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. 16, 18, 19. Eu te darei a chave de ligar e desligar. Aquele que é a favor, defende, anuncia essa igreja que é a esposa de Cristo, é a favor a Cristo. Aquele que persegue, degrine como o apóstolo Paulo, que se converteu, que perseguia essa igreja, que devastava essa igreja, por isso que ele é o menor e último apóstolo de todos, em 1 Coríntios 5, 15, 6, perseguiu essa igreja. É o menor dos apóstolos. Aquele que prega, que anuncia, que faz milagre e prodígio, é o nome do Senhor Jesus Cristo. É a favor. Aquele que não fala mal, aquele que defende a igreja, aquele que entende o ministério, aquele que reconhece a tradição. Infelizmente, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes que irão perseguir essa igreja. Não vai ser a favor, como você vê aí. A Mundial, a Plenitude, a Internação da Graça, os Adventistas Sétimo Dia. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que você temos pregado, você está de receber outro Espírito diferente do que a vez abraça recebido. Outro Evangelho diverso do que a vez abraça igualmente aceitado. Que interessante, ali tinha um homem expulsando um demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos tentaram impedir. Mas que falou? Ele está pregando sim em seu nome, fazendo milagre e prodígio em seu nome. Então não proibais, porque é meu favor. Está anunciando a minha pessoa, está anunciando a minha igreja. Mas se ele pregar contra mim, perseguir a igreja, perseguir o ministério apostolado, esse é contra. Não é a meu favor. Simples. Tem protestante que reconhece a fé católica, respeita. Isso é a favor. Aquele que persegue, aquele que denigre, é contra. Cristo, Deus enviou Cristo enviou a igreja e os apóstolos para pregar esse evangelho. Essa doutrina, esse ensinamento, essa fé apostólica, né? Que vem lá sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja. Para ter essa verdadeira igreja, para ter essa verdadeira doutrina, essa verdadeira religião. Isaías 42, 1, ou Tiago 1, 27, Marcos 8, Lucas 9, ali tem o mesmo primado ali da profecia de Pedro. Para pregar a verdadeira doutrina. Cristo veio estabilizar e fundar a verdadeira religião. Que não tem divisão. Que o apóstolo Paulo pregava, que Pedro pregava, que Tiago pregava, que Santo Estevão foi batizado, o mesmo evangelho que foi ensinado
E a igreja tem que seguir esse fundamento, essa fé. Doutrina não de homens, fundamento de homens, mas do alto. Não uma pregação light, uma pregação simples, mas uma pregação do alto. Por inspiração e unção. E seguindo a tradição, de acordo com os apóstolos, pregou e anunciou e proclamou a essa igreja mística, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não é contra mim é a favor. Simples, cara. Sou missionário Célio Roberto, é um meio simples para você entender. Tem protestante sério, tem, mas são poucos. Mas não vai para a igreja que foi estabilizada, que foi fundada, gerada lá na cruz. Então está fora do caminho. Está fora da verdade, porque estão buscando o fundamento de homens. Ao contrário, que foi pregado pelos seus apóstolos. E Atos dos Apóstolos, oi nego, acordou? As Apóstolos 2, olha só que interessante, ó. Tá gravando, tá? Vai lá, pai, já tá terminando, tá? As Apóstolos 2, 47. Louvava a Deus e cativava a simpatia do povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Em Mateus 7, olha só que interessante. O importante não é expulsar demônio, fazer milagre. O importante é você levar ao verdadeiro evangelho para a pessoa se converter, se arrepender e receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E abraçar a sua esposa, que é a igreja. Aqui, ó. Mateus 7, 21. Nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de meu Pai que está no céu? Reconhecer a esposa e os apóstolos e os líderes dessa igreja que estão proclamando, anunciando a verdadeira religião. Nem todo, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres, e, no entanto, eu lhe direi, nunca vos reconheci. Retirai-vos de mim, operário mal. E Mateus 7, 28, ó. Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Apóstolos 2, 42, perseverava na doutrina dos apóstolos. Interessante. Então, vamos meditar aqui. Marcos 9, 38. João disse, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome. Lhe proibimos. Jesus respondeu, disse, não proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome. Em seguida, posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é o nosso favor. Então, quem não é contra nós, contra a doutrina, contra o magistério, reconhece e vai para esse grupo místico, a desapoderou da igreja, história pública, é o nosso favor. A Universal é ao favor da igreja, a Assembleia é ao favor da igreja, a Plenitude é ao favor da igreja, os Testemunhos de Jeová é ao favor da igreja, o 27º dia é a favor da igreja, do fundamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento de Cristo. Não. São todos ao contrário. Então, está fora. É contra. Quem está falando isso aqui não sou eu, é a Escritura. Quem não abraça essa igreja com amor, que é a esposa de Cristo, que o Espírito Santo está sobre essa igreja, assiste essa igreja, inspira essa igreja até a consumação do mundo, até o fim do mundo, está fora. É contra. Que Cristo enviou os apóstolos. E a igreja é a noiva, a esposa de Cristo. Eu fico ferrado quando o protestante fala, a igreja será arrebatada. Mas qual igreja? Se a Bíblia fala só de uma igreja. Uma protestante falou isso para mim. A igreja de Cristo será arrebatada. Mas qual é a igreja de Cristo? É a mundial? A plenitude? A igreja fundamento de homens? Não. Uma só igreja vai ser arrebatada. Aquele que ama essa igreja vai se regozijar no dia do arrebatamento. Porque só quem vai ser arrebatado, infelizmente, a Bíblia não é contraditória, é a igreja católica, apostólica romana. Porque essa igreja que vem lá da origem dos apóstolos e segue até hoje. Até hoje. Não é igreja com divisão. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 28.
20. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que estou convosco todo dia até o fim do mundo, nessa igreja, nesse corpo místico, nessa esposa de Cristo. Essa igreja vai ser arrebatada. Está falando de universal? Está falando da Assembleia? Está falando de igreja vinda de homens? Não. Falando da igreja que foi gerada, fundada lá na cruz. As apóstolos se tornam pública. E o Espírito Santo desce, primeiro a pregar é o pastor universal, que é Pedro. Não é Pedro, mas Cefa. Salve Maria, sobre São São Roberto, é um estudo sim para você entender